Namastê, eu sou Durga Chandrika e vim hoje apresentar um tema, elucidar para vocês sobre um tema muito interessante, que é o que é e os 4 passos para você identificar as suas polaridades, as nossas polaridades feminina e masculina. Então vamos lá? Bom, eu resolvi fazer, esse vídeo porque durante uma conversa com um amigo meu, a gente chegou a esse ponto falando de energias femininas e masculinas, e quando eu falei que todos nós temos energias femininas e masculina, ele me veio com a resposta: "Eu, como homem, só tenho energia masculina". E aí nós rimos com a brincadeira, mas brincadeiras à parte, eh, existem muitos homens e existe esse mito de que você como homem, se tiver uma energia feminina, as pessoas podem pensar ou que você é gay ou que você é muito afeminado, e pelo amor de Deus, gente, jamais, jamais pensem isso. As nem isso, nem vice-versa, nem que as mulheres que têm muita energia masculina, elas vão ser lésbicas, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá. Eu quero deixar bem claro que ter energias femininas e masculinas faz parte do nosso ser. E a gente encarar isso, identificar isso, é uma jornada de autoconhecimento para você se tornar inteiro, íntegro, ok? Então esse mito que relacionando a a nossa energia feminina ou masculina, ou a energia oposta ao nosso gênero, relacionando a uma atração que a gente tem pelo mesmo sexo ou, relacionando a gente ser mais feminino ou mais masculino, não tem nada a ver com isso. Então vamos lá elucidar mais, ok? O que é essa energia feminina e masculina? Ela tem a ver com caracteres e atributos que nós temos, mas ela é relacionada ao nosso yin e nosso yang. Aos nossos canais energéticos que quando eles, se expressam ou através da nossa mente, das nossas emoções, das nossas ações, eles se relacionam com as nossas polaridades, com a luz, com a escuridão, com o frio, com o calor, com a introspecção, com a extroversão, com atributos que nós temos que estão em nós, tendo sido reprimidos ou não. E aí a gente pode eu quero expressar um pouquinho da minha visão particular do que isso tem a ver com como a gente foi criado na nossa sociedade. E durante séculos, a repressão que tivemos quando iniciou o patriarcalismo. Com o patriarcalismo, as mulheres, principalmente, elas foram reprimidos tanto a sua energia masculina, até a sua energia feminina, dependendo de certos caracteres. Existia uma repressão para que a gente não se expressasse vários das nossas energias e atributos. E o homem também foi reprimido toda a sua energia feminina, e que isso se expressasse através dele. E aí veio o feminismo, muitos séculos depois. Com o feminismo, a mulher ela teve que trazer toda a sua energia masculina de volta, a sua energia de guerreira, de luta, para ir atrás dos seus direitos, para ir às ruas, para lutar
numa posição da sociedade que ela não tinha há muito e muito tempo. Mas com esse movimento foi esquecido o feminismo, o feminino dela, a energia feminina dela, a expressão do feminino. O masculino muitas vezes foi exacerbado. E aí depois disso veio o movimento do sagrado feminino, para trazer de volta, resgatar toda a energia feminina que estava reprimida dentro dela. E aí então ela poder balanceando, equilibrando o feminino e masculino novamente dentro do ser dela. Há um caminho da integralidade. Isso é uma longa jornada, mas foi um movimento que um curto prazo, as mulheres elas se transformaram muito rápido e continuam se transformando. Mas daí a gente se pergunta: aonde que o homem se encaixou nessa história? Aonde que o homem ele se colocou, se encontrou nesse movimento? Na verdade, ele não se encontrou, ele se viu confuso e perdido. Porque toda a energia masculina que ele usava, tanto para reprimir quanto para prover e proteger a mulher, aonde que estava ali naquele momento? Diante de uma mulher que ela já estava com a energia masculina dela e o feminino se empoderando. O homem ele ficou perdido nesse movimento, ele não sabia mais o que fazer. Porque nem a energia exacerbada masculina dele estava servindo, e ele não tinha energia feminina para lidar com isso, para lidar com as suas emoções, a sua sensibilidade. E aí aos poucos, mas com uma menor intensidade e de uma forma mais lenta, de sagrado masculino. E essa vai ser uma grande transformação também, porque o círculo sagrado feminino é um seguro onde os homens têm para poder lidar com seus processos, e o que eles dizem na sociedade que é uma fraqueza, que na verdade é a sua sensibilidade, que foi totalmente reprimida por esse sistema. Lá eles podem começar a entender, a identificar, a aceitar que o homem também é sensível, o homem também chora, o homem também tem seus processos e precisa compartilhar, porque é uma carga muito grande. Não foi só a mulher que sofreu nesse sistema patriarcal, em que é muito duro para ambos. E para a gente encontrar isso, a gente precisa identificar quem somos nós. Quais são as energias femininas e masculinas que existe dentro de nós? Que atributos e características feminino e masculino nós temos? E que muitos deles foram reprimidos. Reprimidos pela nossa família, a nossa sociedade, os nossos amigos e por nós mesmos. E aí, como esses círculos e esses locais seguros ainda são muito pontuais, como é que a gente pode fazer isso? Então eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês 4 passos que vocês podem seguir num exercício para vocês identificarem
a sua energia feminina e masculina. Identificar esses atributos e esses caracteres que existem dentro de você e que talvez estejam perdidos aí dentro. Então vamos lá? Primeira coisa, eu quero que vocês peguem papel e caneta, tá? Para a gente fazer o exercício. Então vou dar um minutinho para vocês pegarem o papel e caneta de vocês, ok? Então, pegaram? Então vamos lá. Em um lado da folha, vocês vão desenhar uma tabela, ok? Faça uma tabela com 2 colunas. E no topo da tabela, vocês vão escrever em cada coluna sagrado feminino e sagrado masculino. E aí depois vocês vão riscar várias linhas, o máximo de linhas que vocês puderem nessa tabela, abaixo do sagrado feminino e do masculino. Ok? E agora, atrás dessa folha, eu quero que vocês desenhem vocês. Não precisem ser ótimos desenhistas, se tem um ótimo desenhista aí, ótimo, mas é um desenho para simbolizar vocês, ok? Então pode ser um boneco, com a cabeça, os braços, o corpo, as pernas, e que você pode colocar o seu nome em cima, ele vai representar o seu ser, tá bom? Da melhor maneira que você possa fazer, mas não precisa ser perfeito, ok? Então vamos lá. Vou dar mais um minutinho para vocês fazerem o desenho de vocês. Então, já desenharam? Então volta para a tabela. E agora a gente vai colocar nessa tabela os atributos relacionados ao seu sagrado feminino e seu sagrado masculino. Eu vou dar aqui algumas alguns exemplos, mas não quer dizer que esses exemplos sejam relacionados a você. Você pode até anotar, mas não dentro da tabela. Eu quero que você busque quais são os atributos que existem em você. Então eu sugiro, inclusive, que para fazer esse exercício coloquem uma música que vocês gostem, uma música que toque em vocês, que tragam emoções, em que vocês possam respirar e se conectar consigo mesmos, ok? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês, começarem a identificar quais são os atributos femininos e masculinos. E aí identificando: "Ah, eu tenho esse atributo. Ah, esse eu não tenho. Esse é mais forte em mim, esse eu tenho um pouco menos", ok? E por enquanto não precisa dizer o que tem mais, o que tem menos, mas só identificar, tá? Então, vamos começar. Eu vou começar sempre do feminino e masculino, certo?
Então, água e fogo, imóvel e em movimento. A nossa força vital ligada à nossa Shakti, que é o nosso sagrado feminino. A nossa consciência ligada ao Shiva, que é o nosso sagrado masculino. O fluir e a forma, o frio e o calor, como eu disse anteriormente. O passivo e o ativo, para dentro e para fora. Ou seja, a introversão e a extroversão. O profundo e o superficial. A escuridão e a luz. O devagar e o rápido. A noite e o dia. O preenchido e o vazio. O sensual e o mental. O corpo e a mente. O tudo e o nada. O receptivo e o penetrativo. O nutrir e o proteger. O caos e a ordem. A espontaneidade e o foco. O se entregar e o controle. Tem esses e tem outros atributos que vocês podem ir descobrindo. Se alguém tiver algum, vocês podem sugerir aqui nos comentários, ok? Mas esses são alguns que eu pensei agora, nesse momento. A força física, que é o masculino, e a força emocional. Que mais? Tem muitos atributos. E eu quero que vocês usem a criatividade, a imaginação e comecem a descobrir dentro de vocês quais os atributos que vocês têm e que vocês sentem e pensam que é mais masculino ou mais feminino, ok? Então eu vou dar mais uns 2 minutos para vocês preencherem alguns desses atributos que eu falei e outros que vocês podem vir, né, para vocês preencherem a tabela, ok? E de preferência podem colocar uma música, respirem fundo, se concentrem, fechem os olhos e deixem vir. E vão preenchendo a tabela de atributos femininos e masculinos. E eu quero deixar claro também aqui que dentro desses atributos não há um melhor e um pior, ou algo que seja ruim ou bom. Porque na sociedade a gente, nesse processo de repressão e julgamento, foi isso que fizeram com que a gente reprimisse a nossa energia, alguns dos nossos atributos e características. Então, eu quero que vocês deixem de lado qualquer julgamento que seja bom ou ruim, ou melhor ou pior, relacionado a essas características ou esses atributos. Eles só são diferentes, ok? Então, quanto mais a gente observar de forma, não é exatamente indiferente, mas de forma sem julgamento, é melhor, ok? Para a gente identificar o que a gente tem dentro de nós. Então, vamos lá? Como é que vocês estão em relação a preencher? Então, vamos ao segundo passo.
Eu sei que tem muitos outros atributos, mas vocês podem ir preenchendo. Isso é um exercício que vocês podem continuar durante a vida de vocês. E fazer várias e várias vezes. E ir descobrindo cada vez mais. Porque eu sempre digo para os meus alunos que nós somos como uma cebola. Quando a gente tira uma camada, existe outra e outra e outra. E é um processo de autodescobrimento que não termina nunca, ok? Então vamos lá para o segundo passo? Então agora você tem os seus atributos, femininos e masculinos, que você descobriu até esse momento, ok? Então eu quero agora que vocês deem uma nota para eles de 1 a 10, relacionada com o quanto você expressa na sua vida esse atributo. E se você tiver descoberto, identificado algum atributo que você reprime e normalmente não expresse, eu quero que você coloque -1, ok? Então vamos lá? Então eu vou dar mais um minutinho para vocês darem essa nota para cada atributo de vocês. Pronto? Agora vocês podem somar. E aí, assim, vocês vão ver quando vocês somarem a quantidade, vocês podem somar tanto quanto foi, ou seja, a nota dos atributos que você expressa da sua energia feminina, quanto dos atributos que você expressa da sua energia masculina. E aí você vai ter uma ideia de como é a expressão do seu feminino e do seu masculino. E aí eu quero também que vocês somem e vejam o quanto você reprime, não em termos de, porque lembrando o que você reprimiu, você só deu -1. Então você vai ver quantas características, quantas energias de cada energia feminina ou masculina você está reprimindo na sua vida. Isso é muito importante. Na verdade, é mais importante a gente identificar o que a gente está reprimindo do que o que a gente já expressa. Mas a gente pode ter uma ideia também, do que é o nosso equilíbrio em relação ao sagrado feminino e masculino. Ok? E aí, vocês podem depois compartilhar. Eu gostaria muito de saber como é que vocês observaram isso dentro de vocês. Tá bom? Vamos lá para o terceiro passo? Espera aí só um minuto que meu gato quer sair. Pronto. Prontinho. Vamos lá, terceiro passo. O terceiro passo é justamente para você olhar para esses atributos que estão reprimidos. E aí, esse é um passo em que eu quero que vocês tirem mais tempo, com calma, não durante o vídeo. Vocês podem fazer como se fosse a tarefa de casa, ok? Mas eu quero que vocês olhem para cada um dessas características, dessa energia que está reprimida dentro de vocês. E eu quero que vocês se perguntem de um a um, respirando fundo, meditando, olhando para dentro, o porquê você não expressa ela. E aí, nesse momento, quando você perguntar para si mesmo
para o seu interno, seu ser interior, o porquê você não expressa, isso vai vir. Essas respostas, elas virão. E aí você pode inclusive ter um diário ou um papel e ir anotando a primeira coisa que vier na sua mente. E aí eu posso afirmar para você que vão vir memórias. Memórias de pessoas te falando algo, provavelmente que você não poderia, ou que é errado, ou que é feio. Muitas coisas virão. Ou às vezes uma memória de algo que você viu e que ou te machucou ou machucou outros. E aí você vai começar a identificar o porquê isso está reprimido em você. O vento abriu a porta. O porquê você acha que isso é errado, ou que isso é feio, ou que isso é sujo, ou qualquer sentimento, ou que é vergonhoso, que te faça reprimir essa expressão dentro do seu ser, ok? Então, por favor. E aí, se vocês não lembrarem, vocês podem rever o vídeo novamente para acompanhar. Então a gente vai para o próximo passo, mas o terceiro passo fica guardadinho aí para vocês fazerem, por favor. Depois eu quero saber dos resultados, tá bom? Então vocês podem compartilhar tanto nos comentários ou então pessoalmente comigo, tá? Não hesitem em entrar em contato comigo para compartilhar isso, porque eu adoro saber e também se tiverem qualquer pergunta. Então vamos lá para o quarto passo. Agora é a parte divertida. Ela não é fácil, às vezes, porque ela é muito sutil, mas ela é muito divertida. Vocês vão virar a página e não tem aí o bonequinho de vocês. Eu quero que vocês peguem as características feminina e masculinas de vocês e eu quero que vocês identifiquem aonde elas existem no corpo de vocês. O nosso corpo, ela é uma expressão do que se passa na nossa mente, nas nossas emoções, nas nossas energias, tá? Ele expressa tudo. É onde ele manifesta. Então, pra dar um exemplo para vocês, tá? Porque eu sou massoterapeuta, para alguns que não sabem. Então, quando a gente faz uma massagem, a gente identifica certas tensões musculares. E ali estão alguns bloqueios, que são causados tanto pelo nosso mental quanto pelo nosso emocional, e que está conectado ao nosso energético. Por exemplo, eh, quando a gente sente uma raiva muito grande reprimida, muitos de vocês que têm isso vão sentir dor no estômago. Ou então quando você não tem voz, ou queria falar alguma coisa e não conseguiu e ficou entalado, você vai sentir um nó na sua garganta. Porque você está reprimindo a sua expressão. Ou quando você carrega um enorme estresse, tensão e um mundo nas suas costas, você vai ter muitos pontos de tensão nos seus ombros, nas suas costas. Porque somos inteiros e não compartimentalizados. E a sociedade, esse sistema, ele quis nos compartimentalizar, nos fazer sermos pela metade. E você não quer isso, né? Você quer viver a sua vida toda compartimentalizado e pela metade? Não. E é por isso que a gente tem que encarar que nós somos emoção, mental, energético e físico e tá tudo conectado. Então é por isso que esse exercício é para você identificar cada atributo desse no seu corpo.
Por exemplo, o fogo e a água. O fogo, ele é no nosso plexo solar. Ele tá aqui, é onde a gente manifesta o nosso fogo. A água é no nosso ventre, onde a gente possui mais água. As mulheres no nosso útero, mas no nosso ventre também acumula bastante água. Quantas vezes a pessoa não sente: "Ah, eu tô com retenção de líquido no abdômen", é porque tem muita água aqui dentro. Não que não tenha em outras partes do nosso corpo. A gente, tem muita água no corpo, mas é onde a gente possui mais. Que mais? O fluir, quando a gente flui, o movimento, onde a gente sente? Nos braços, nas pernas, a forma do nosso corpo. Onde você sente que tem maior forma? Nos nossos músculos? Para os homens, né, que às vezes tem os ombros, os braços. Enfim, são alguns exemplos do que você pode descobrir. O nosso mental é na nossa mente, a nossa intuição, no terceiro olho, tá bom? Então, essa é mais um exercício. Eu vou esperar um pouquinho para vocês começarem e sentirem um pouquinho como é que é. Como ele é mais sutil, ele é mais difícil, mas vocês podem fazer também em um momento em que vocês estejam mais tranquilos, porque às vezes vocês podem estar assistindo aqui essa aula em um lugar, não sei, de trabalho com outras pessoas. Então vocês podem assistir várias vezes, porque vai ficar aí no canal. Vou compartilhar também no Instagram. Então eu espero que vocês tenham gostado desses 4 passos para vocês identificarem as suas energias, atributos, características feminino e masculino que todos nós temos. E eu espero que eu tenha quebrado esse mito de que homem não tem energia feminina ou a mulher não possui energia masculina, não tem nada disso. Todos nós temos energia feminina e masculina. Temos canais energéticos que na yoga e no tantra eu ensino, que se chama Ida e Pingala, e que você, para ir equilibrando essas energias, é importante. E aí eu sempre falo algo que eu vou compartilhar para vocês também, é que quando eu trabalho o equilíbrio da energia feminina e masculina, não quer dizer que é pra gente o objetivo é ter 50% de energia feminina expressada e 50% de energia masculina expressada, não. Cada indivíduo, cada ser exi encontra o seu equilíbrio, e cada momento o seu equilíbrio é diferente. E do mesmo indivíduo, em determinado momento, o equilíbrio é diferente. Às vezes eu preciso expressar mais e trazer mais da minha energia feminina e às vezes mais da masculina. Então o meu equilíbrio às vezes pode ser 70% feminino, 30% masculino ou vice-versa. Isso eu tô falando para todos. Porque, por exemplo, quando um homem ele precisa não só proteger, às vezes ele também quer nutrir. E quando ele tá no momento em que ele sente em nutrir outro ser, seja um filho, seja uma pessoa que ele ama, ele vai trazer isso. Ou quando ele tá num momento sensível e que ele quer expressar a sensibilidade dele, não tem nenhum problema com isso. Então eu espero que vocês tenham gostado muito, porque eu amo compartilhar esses conhecimentos que eu trago. E não hesitem em perguntar, e podem perguntar aí pelos comentários, como eu já falei. Podem entrar em contato direto comigo, eu vou deixar aqui embaixo, eh, os meus contatos, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, e jamais hesitem em perguntar ou tirar dúvidas.
E essa é uma jornada longa, não achem que em um momento vocês vão identificar todos os seus caracteres, mas, é super gostoso a gente ir tirando as camadas da cebola e se descobrindo cada vez mais, e se tornando cada vez mais íntegro, mais inteiro, com todas as nossas características da dualidade que somos nós, né, de feminino e masculino, até um dia nos tornarmos realmente um. Então, também não hesitem, por favor, de dar seu like no vídeo, de poder seguir tanto o meu canal no YouTube ou a minha página no Instagram, que são os principais locais onde eu compartilho o meu conteúdo. Compartilhem, por favor, compartilhem com todas as pessoas em que você sente ou pensa que podem aproveitar desse conteúdo e quebrar esse mito de que homens não possuem energias femininas. E as mulheres também, né. Então, agradeço muitíssimo a todos que assistiram o meu vídeo e que puderam aprender um pouco e expressar o seu feminino e o seu masculino, ok? Gratidão enorme, um abraço enorme, namastê.